bom, meus amigos, estarmos novamente reunidos nesse nosso encontro de 15 em 15 dias, trazendo sempre uma novidade para vocês, uma entrevista sobre assuntos do seu interesse. Nós conseguimos fazer essa proeza porque temos o apoio de GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas, nos possibilitando, então, como eu disse, de 15 em 15 dias, trazer uma entrevista nova. O dia de hoje o assunto é muito relevante e eu tenho certeza que será do agrado de cada um dos senhores. Wilson Tubino Júnior está nos dirigindo, está editando o nosso programa, nós agradecemos e agradecemos a presença hoje como nosso entrevistado deste grande amigo, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, Edson Schwartz de Mello, preletor da Seichonoye. Seichonoye, afinal de contas, o que é esta organização? A gente ouve falar, cresceu muito aqui no Brasil, ultimamente se ouve falar muito em Seichonoye, mas eu pediria, preletor, que nessa sua fala de abertura já nos dissesse assim, o que significa Seichonoye. Antes de mais nada, eu queria agradecer, ao grande amigo Wilson Tubino por esta oportunidade de chegar até vocês e falar de um tema que para mim é muito caro, pois que desde 1973 eu estou na Seichonoye e para mim representa muito, posto que a Seichonoye, antes de mais nada, é um grande movimento que visa fazer uma revolução da consciência humana, daquela consciência do homem material para o homem Deus, o homem ligado a Deus, mas não daquela forma de subserviência, não aquele Deus de castigo, não aquele Deus de punição, mas o Deus presença no interior das pessoas e que faz com que nós vivamos uma dimensão superior, mesmo num plano terreno limitado aos 5 sentidos. Nós, na medida em que evoluímos para esta consciência de que temos dentro de nós Deus, nós passamos a expressar nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e principalmente nas nossas ações aquilo que nós chamamos de vontade de Deus, ou seja, nós vemos que a outra pessoa, por exemplo, o meu entrevistador, o Wilson, ele também é Deus. Então, quando eu tenho esta consciência, eu passo a encarar as pessoas, as coisas, os fatos, dentro de uma outra dimensão. E na medida em que nós vamos evoluindo no ensinamento da Seichonoye, nós atingimos cada vez mais um grau de consciência, hoje nós temos na Seichonoye uma proposta da vivência de uma nova civilização, onde o nosso presidente hoje, o professor Masanobu Taniguchi, propõe questões como o cidadão ético, a relação com a natureza dentro de uma nova perspectiva. Então, tudo isto, é uma Seichonoye que, vamos dizer assim, hoje tem um viés muito forte com essa questão da relação com a natureza, com o homem-deus, mas principalmente da valorização da vida. Professor, o senhor nos dizendo, preletor, professor, Também, eu disse, também, professor. O senhor é formado em farmácia, bioquímico, formado pela URGS, não é isso? Isso. Eu lhe pergunto, depois dessa belíssima explanação de abertura que o senhor nos fez aqui, eu gostaria de saber, assim, tem um significado especial essas palavras, Seichonoye? Tem uma tradução para... A tradução literal seria lar do progredir infinito. Lar do progredir infinito. Então, esse lar, na realidade, não se refere a uma casa, mas se refere ao universo. E o progredir infinito é justamente essa perspectiva, porque na medida em que nós nos identificamos com esta realidade divina, a nossa perspectiva ela tem um alcance superior a esse aspecto material. Então, nós transcendemos a matéria e, por assim dizer, nós temos o universo diante de nós.
Nós podemos e devemos progredir, né? Então, na Seichonoye, inclusive, assim, se dá ênfase àquela questão do viver o agora, e, na realidade, se nós formos analisar, nós vivemos uma sequência de momentos únicos. Então, por aí você pode ver que a dimensão do ensinamento da Seichonoye, né, transcende simplesmente aquela coisa de doença, de sofrimento, ou até de pobreza, para uma dimensão onde, na medida que a gente tem esta consciência, essa revolução de consciência, né, a gente passa a viver aqui e agora uma dimensão diferente. Eu mesmo tenho uma experiência agora, não sei se posso colocar aqui, dentro da universidade, eu estou na universidade há mais de 40 anos, e agora eu estou realizando, né, um projeto que tem, vamos dizer assim, não digo projeto de vida, mas tem como consequência um benefício extraordinário para a própria universidade, para a própria ciência como um todo. Então, é nesse sentido que eu digo, o viver Seichonoye é extremamente relevante e importante. Isso posto também, eu lhe pergunto, assim esclarecido, eu poderia dizer que Seichonoye é uma doutrina, uma religião ou uma filosofia? Ou tudo isso junto? Na realidade, lá em 1930, quando foi fundada, né, a fundação da Seichonoye se deu através da publicação de uma revista cujo nome era Seichonoye. Surgiu no Japão, preletor? No Japão, em 1930. E o professor Masaharu Taniguchi, ou como nós denominamos carinhosamente mestre, né, ele foi uma pessoa que, vamos dizer assim, entrou em diversas contradições, do tipo assim, se existe um Deus, por que existe tanto mal, por que existe tanto sofrimento, por que existe tanta pobreza, por que existe tantos tormentos, né? E ele buscou avidamente uma resposta. E essa resposta veio a ele de uma forma bem interessante. Ele estava num processo de meditação, e nessa meditação ele teve um insight, né? São questões assim, para quem não conhece a Seichonoye, até certo ponto pode parecer uma coisa um tanto difícil de entender, mas essa voz dizia: matéria não existe, corpo não existe, mente não existe. E ele perguntou: o que existe? E a voz disse: só existe Deus e o que Deus criou. Então, esse foi o princípio motivador da Seichonoye. Não era ser uma religião, não era ser uma filosofia, mas era uma revista que procurava transmitir esta sensação que o Masaharu teve e as mudanças que aconteceram na vida dele para que outras pessoas pudessem melhorar. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, os americanos impuseram, né, determinadas dificuldades, e aí a Seichonoye ela teve que ser classificada como religião. Inicialmente, ela veio trazida aqui para o Brasil pelos japoneses, os imigrantes, ficou na colônia japonesa, e se você for ver inscritos lá daquela época, né, você vai ter Igreja Seichonoye. Mas hoje a Seichonoye tem um estatuto novo, no qual ela é um movimento filosófico doutrinário. Perfeito. Então, acho que aí está colocado. O senhor poderia, para que os nossos amigos que estão nos assistindo pudessem anotar e até procurar bibliografias a respeito disso, o nome do criador da doutrina? É Masaharu, né? Masaharu Taniguchi. Taniguchi. Vou pedir para o Júnior colocar para nós aqui no pé depois o nome completo para as pessoas poderem... né? Masaharu Taniguchi. Muito bem. Mas tem, Tubino, as pessoas podem acessar um site onde tem todo esse material, é o www.sni.org.br. Tá certo. No final dessa entrevista, nós vamos pedir para o senhor repetir esse site e outros canais de comunicação com a Seichonoye. Com certeza. Quais os fundamentos dessa doutrina? Bom, os fundamentos da doutrina da Seichonoye é justamente esse: só existe Deus e o que Deus criou. Esse é um princípio, né? É a nossa natureza divina.
E depois nós temos aquela parte que seria a parte material, né? Que diz assim, tudo é reflexo da mente. Tudo é reflexo da mente. Então, aquilo que nós vivemos no nosso exterior é reflexo do nosso interior, daquilo que está, do conteúdo mental que está em nós. E o terceiro ponto, também fundamental da Seiichi Onoye, diz que em todas as religiões tem uma vamos dizer assim, tem uma única fonte. A fonte de todas as religiões é única. Então, em todas as religiões existe vida. Então, esse é um princípio também bacana da Seiichi Onoye, porque ela não combate nenhuma religião, ela não ataca nenhuma religião, porque todas elas têm a mesma origem, só que se manifestam de formas diferentes, de acordo com a pessoa, de acordo com o momento, de acordo com a oportunidade. Perfeito. Olha, eu acho que isso esclarece muito os nossos amigos aqui e a nós também, que vamos aprendendo cada vez mais, né? Mas as normas dos praticantes, digamos que eu queira chegar e fazer parte da Seiichi Onoye, quais os passos que eu devo dar para isso? Um dos aspectos da Seiichi Onoye é a questão da liberdade, do grau de liberdade que a gente tem, ou seja, não existe um princípio de iniciação na Seiichi Onoye, não existe uma norma que diga, olha, você tem que fazer isso, isso, isso. Não. Na realidade, o professor Masaharu Taniguchi, ele nos legou uma ampla bibliografia na qual nós vamos encontrar, né, essa verdade que é divulgada pela Seiichi Onoye, e onde nós vamos, a partir da leitura desses livros, nos encontrar, né? Ontem mesmo nós estávamos fazendo aqui uma atividade que nós chamamos reunião de estudo, e o livro que nós estávamos estudando é A Humanidade é Isenta de Pecado. É um livro sensacional, um livro que dentro da Seiichi Onoye é um best-seller, por quê? Embora seja uma compilação de vários livros, ele nos dá vamos dizer assim, uma visão nova, né? Ou seja, aquela ideia de punição, aquela ideia de pecado, aquela ideia de culpa, né? Ela precisa ser erradicada da nossa mente. Estou sendo um pouquinho chato de lhe interromper aí, porque surgem aquelas dúvidas, e o nosso diretor até vai me passando aqui alguma coisa aí que o pessoal está também solicitando. Mas eu queria saber, assim, eu quero entrar na Seiichi Onoye. Tá. Como é que eu faço? Aonde eu vou buscar? E outra coisa que eu lhe peço... Outra coisa que eu lhe peço é repetir o nome do livro que o senhor falava agora do estudo. Sim. Também para os amigos anotarem. Tá bom. Assim, ó, a maioria das pessoas, ela chega até a Seiichi Onoye através de um convite, de um familiar, de um amigo, né? Alguém que já conhece a Seiichi Onoye. Uma das formas de divulgação bastante efetivas são as revistas da Seiichi Onoye. Então, a pessoa recebe uma revista, e ali nós temos vários endereços, os endereços das regionais. Mas, além das regionais, a Seiichi Onoye tem várias associações locais, núcleos, né? Então, em Porto Alegre mesmo, nós temos em vários bairros, núcleos e associações da Seiichi Onoye. Então, basta simplesmente a pessoa ter o endereço né, e chegar lá, no dia que tem uma reunião pública. Infelizmente, por força dessa questão da pandemia, as nossas atividades, elas estão sendo virtuais, né? Todas elas, nós, inclusive, nos chegou essa semana uma orientação que até o dia 31 de março próximo, nós não podemos fazer nenhuma atividade presencial. Então, todas as atividades são virtuais. Tá? Mas eu deixei de responder a sua pergunta sobre as normas, né? Embora o acesso seja livre... E o livro que eu lhe pedi? O livro eu tenho até... A Humanidade... É esse aqui, ó. A Humanidade é Isenta de Pecado. Esse é um livro... eu já li várias vezes e agora a gente está estudando ele, né? Eu acho que estudando esse livro aí, chegando a essa conclusão também, né, a gente vai tirar aquele peso das costas de pecado. Né? Com certeza. O que nós temos que entender, né? Basicamente, a nossa vida material, ela se dá a partir justamente desses conceitos e preconceitos que nós vamos interiorizando
né, e por força de questões até milenares que foram sendo colocadas, principalmente através das religiões tradicionais, onde a ideia de pecado era uma forma de prender as pessoas, a atrelar elas a um determinado rito religioso, e a Seichonoye vem promover justamente isso, essa liberação deste conceito, desta crença, tá? E dentro da Seichonoye nós temos, nesse livreto aqui, Shinsokan, que é uma meditação que a gente faz diariamente, onde a gente procura ver, pensar Deus, essa seria a tradução da palavra Shinsokan, tem as normas fundamentais. Então, essas normas fundamentais, só para vocês terem presente, a primeira delas diz agradecer todas as coisas do universo, ou seja, agradecer o sentimento de gratidão. A Seichonoye, muitas vezes, ela é conhecida como uma filosofia da gratidão, do agradecer. E agradecer não é o agradecer da boca para fora, mas o sentimento de gratidão, ele transforma as nossas vidas. A segunda delas, conservar sempre o sentimento natural, ou seja, não criar aqueles artificialismos, não fazer com que nós simplesmente a gente passa a viver uma vida artificial, mas viver uma vida de forma natural, manifestar o amor em todos os atos, né? Então, principalmente no trabalho, às vezes a pessoa exerce uma profissão, exerce um trabalho remunerado, ela diz, eu tenho um emprego, mas na realidade ela não tem amor por aquele trabalho, ela não tem amor por aquela profissão, e aí ela não coloca a vida naquilo. Então, a pessoa que recebe, né, alguma coisa de alguém que faz dessa forma, recebe também esse tipo de sentimento. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos, né? Então, dar atenção às pessoas, dar atenção. Aqui em casa nós temos um pequeno jardim, né? Minha esposa, eu já li um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, mas todos os dias ela conversa com as plantas dela. Tem uma coisa diferente ali. Tem uma samambaia, que agora a gente botou aqui para dentro de casa, e pegamos pequenininha, hoje ela está com vários e vários novos brotos, e a Lourdes acorda, vai ali, bom dia, hoje vai ser mais um dia, sabe? Para quem está de fora, o cara pirou, né? Mas é dar atenção às coisas. Se nós entendermos que tudo é energia... Em tudo existe vida, em tudo existe vida. O senhor sabe que nós estamos oferecendo para aqueles amigos que são assinantes do nosso canal Tubino Entrevista, e eu pediria que o senhor fizesse essa divulgação também, pedisse que os nossos amigos da Seichonoye se inscrevessem aqui no nosso canal, porque nós criamos também um pequeno programete, bem rápido. Esse é todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, e eles vão ficando, para trás vão ficando, né? Eles continuam circulando, mas todas as quartas chega um pensamento novo. Este programete nós intitulamos Buscadores da Verdade. E eu estava me lembrando que começamos com a primeira palavra das 7 do xamanismo havaiano, que diz Ik, que na língua havaiana significa o mundo é aquilo que você pensa que ele é, concordando perfeitamente com o que o senhor acaba de nos explanar. Né? Com certeza. Por isso que esse princípio da Seichonoye, que todas as religiões têm um princípio único, é real, porque são expressões, né, de um mesmo Deus, adequadas ao local, ao tempo e à pessoa. Só isso. É verdade, uma maravilha. Bom, nós estamos quase chegando aqui ao final da nossa entrevista, nós gostaríamos de passar muito mais tempo conversando com o senhor, mas nós vamos pedir agora que o senhor nos dê os endereços de contato, ou seja, os modos, todos os modos, site, né, WhatsApp, enfim, o que o senhor tiver, com toda a calma, e o Júnior vai colocando o texto aí embaixo para nós. Então, o primeiro deles é o site da Seichonoye, né? Agora temos um portal, né? Que é o www.sni.org.br. Muito bem, esse é o site oficial. Esse é o site. Tá, esse é o site oficial, onde você vai ter, inclusive, programas. Você tem, a Seichonoye agora tem um canal no YouTube, e lá também tem vários programas gravados, né,
programas antigos, programas novos, e todos os Está dias... sempre à disposição, né? Está sempre à disposição, exatamente. E depois nós temos uma forma de entrar em contato com a Seitonei, no caso aqui a regional a qual eu pertenço, que é a RS Rio Branco, que é o seitoen@terra.com.br. Tem Então, um N no meio. É isso? Como é que é? Seitoen. Seitoen. Tudo junto. @terra.com.br. Entendeu? E também tem um telefone da regional, um telefone fixo, que é 3331-8112. 3331-8112. 8112. Isso. Fica mais fácil o processo também. E na regional sempre se encontra pessoas lá atendendo? Tem o expediente? Assim, a gente está num processo de mudança, né? A gente vai sair do local onde está, né? Mas, por enquanto, é na Rua Mariante 1005. Por isso que é importante, né, ter ali o portal, né, o site, ter aqui o e-mail e ter um telefone de contato. É Mariante? 1005. Essa é a regional. Mas agora, depois, nós temos os núcleos, né, as associações locais, né? Sim, aí lá a gente pode pegar, saber qual é que tem mais perto da minha residência. Exatamente. O mais pessoa fácil ligando, de acesso. Então, esse telefone, ele fica à disposição das 10 da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta-feira. Às 18 horas. Está anotado. Preletor, uma imensa honra tê-lo aqui no nosso programa, esclarecendo os nossos amigos. E agora, as nossas câmeras e os nossos microfones, para que o senhor faça agora essa despedida, prometendo voltar daqui a tempos aí, né, para nos trazer mais informações. A gente fica à disposição do amigo. Com aquela notícia maravilhosa de que acabou a quarentena. Né? Com certeza. Vamos mentalizar isso aí com força. Assim, aproveitando essa questão da quarentena, né, da pandemia, né, o nosso Supremo Presidente, né, que é o professor Massanobu, ele faz sempre uma mensagem de final de ano, né, de início de ano, e nesse ano, justamente, ele está comentando a necessidade que nós temos, né, de aproveitar esse momento onde as pessoas estão, por assim dizer, mais recolhidas, né, mais interiorizadas, por força de não poder se deslocar, por força desse isolamento social, né, e fazer uma reflexão para que a pessoa aproveite para voltar para dentro de si, se autoconhecer, reconhecer essa presença divina que existe nela, e a partir desse reconhecimento, passar a ser mais humano, passar a ver a natureza não como um adversário, não como um local onde eu devo espolhar, mas um local que eu devo compartilhar. Nós não podemos ver a natureza como algo onde nós vamos simplesmente retirar, mas nós somos parte da natureza. E esse ser parte da natureza significa ser parte também da natureza humana. Então, nós estamos vendo várias situações, né, estão aparecendo aí com relação a esta pandemia, né, que são pessoas que, por força desse isolamento, criaram, né, doenças de origem nervosa, de origem mental, né, e que estão sofrendo muito. Mas todas essas pessoas, né, e quem tiver alguém, né, que esteja passando por essa situação, que não o critique, que não aponte, mas que sim acolha. Este é o momento do acolhimento, onde nós precisamos cada vez mais enxergar no outro a presença de Deus. E que sejamos nós os portadores de boas novas, de boas palavras, e de principalmente dizer: eu estou aqui contigo, o que posso te ajudar. Com essa forma, com essa maneira, né, a gente tem condições de fazer deste momento em diante,
um mundo cada vez melhor. E nós poderíamos dizer, um mundo digno de Deus viver, que somos nós. Muito obrigado. Obrigado, fique com Deus. E eu pediria, eu sei que a Seixonoé tem algumas preces, algumas orações. Teria uma prece, não muito longa, mas uma prece que o senhor teria para a gente encerrar altissimamente a nossa... Este livro, a Sutra em 30 capítulos para leitura diária, hoje é dia 20, né? E a oração do dia 20, ela é uma oração... Todos os dias, né? Todos os dias. Olha só, a oração diz: palavras para fortalecer a autoconfiança em todas as atividades. Estou sempre com Deus, por isso, não existe nada que eu não consiga realizar. Não temo mal algum, pois Deus está comigo. Creio em Deus. Para quem ama a Deus, tudo transcorre da melhor maneira. Estou descobrindo um mundo novo. 3 vezes ao dia, a intervalos regulares, mantenha-se em completa serenidade por uns 3 ou 4 minutos e faça essa afirmação para si mesmo, repetidas vezes. Afirme de modo resoluto e categórico. Desse modo, conseguirá fazer com que a lei mental haja de maneira favorável a você. Muito obrigado. Muito obrigado.